Olá, bem-vindos ao nosso canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para, depois dessa pausa, retomarmos os nossos encontros e prosseguirmos o nosso estudo da doutrina espírita. Concluímos toda uma série de vídeos a respeito de O Livro dos Espíritos, analisando capítulo a capítulo, e faremos o mesmo com relação ao Livro dos Médiuns, que é a segunda obra da codificação, e nela vamos abordar a parte experimental da doutrina espírita. E o Livro dos Médiuns, justamente por abordar esta parte prática, ele também tem como subtítulo, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, e contém o ensinamento especial dos espíritos sobre todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que podemos encontrar na prática do espiritismo. Ele é uma continuação de O Livro dos Espíritos, então são obras que têm que ser lidas, estudadas nesta ordem: primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. O que nós vamos encontrar nesse estudo e por que realizá-lo? A gente poderia pensar assim, mas afinal de contas, isso deve interessar somente a quem é médium, somente a quem se envolve com a prática do espiritismo. Bem, não é bem assim. O estudo do Livro dos Médiuns, ele nos mostra todos os princípios que envolvem tanto a mediunidade quanto os fenômenos das comunicações mediúnicas, e um estudo muito detalhado sobre a questão também da obsessão. Sabemos que a faculdade mediúnica, ela não é privilégio dos espíritas. Ninguém precisa se tornar espírita para ser médium. Médiums somos todos nós. É uma faculdade que existe em diferentes graus no ser humano. Então, independente do rótulo que a gente queira usar na nossa testa, em nos dizermos espíritas, em nos dizermos espiritualistas, das diversas religiões, ou nos dizendo ateus, nada disso interfere com o fato de sermos ou não sermos médiuns. Isto é do ser humano, e não é necessário estar vinculado a nenhuma denominação espiritualista ou de alguma concepção religiosa mais tradicional, como o catolicismo ou as igrejas evangélicas, para que alguém seja médium. Ele simplesmente é, porque isso está na sua natureza. O fato é que muitas pessoas não conhecem ou não reconhecem essa faculdade, por isso ela vem a se confundir com muitos problemas, com muitas outras situações. Muitas vezes as pessoas acabando com peixes de problemas de saúde, etc., porque na verdade o que elas possuem de diferente é essa faculdade mediúnica num grau um pouquinho mais desenvolvido do que a grande maioria das pessoas. E é justamente para prevenir essas dificuldades que a gente precisa conhecer sobre mediunidade, sobre fenômenos espirituais, sobre os processos obsessivos, para que a gente possa compreender quando nos deparamos com uma situação, por exemplo, em que uma pessoa de fato apresenta, por exemplo, uma mediunidade de evidência, e uma outra situação em que essa pessoa pode estar alucinando ou tendo visões, vendo coisas de fato irreais por outros motivos, desde situações de doenças até o uso de drogas. Então, é para isso que a gente precisa conhecer, para saber discernir os diversos fenômenos que nós vemos e saber aquilo que é espiritual daquilo que não é. Então, para que a gente previna essas dificuldades, essas decepções,
né, que muitas vezes se encontram nessas questões práticas, é que a gente precisa estudar, conhecer o livro dos médiuns, justamente para que nos libertemos, né, da ignorância com relação a esses temas, às vezes estão cercados também de preconceitos e de crendices. Então, o nosso propósito aqui é buscar na fonte o esclarecimento sobre esses temas. Porque a proposta, né, da doutrina espírita é de que nós tenhamos as nossas experiências pessoais. Então, não é simplesmente, não, eu creio porque creio, ou eu estudei e sei que é assim, ok, ótimo, né? Agora, se nós conseguirmos aliar o conhecimento, né, com uma fé, né, uma confiança de fato racional, né, de saber por que eu estou acreditando nisso, com a nossa experiência prática, com a nossa vivência, obviamente que isso nos torna muito mais fortes, né, e muito mais convictos do caminho que nós escolhemos. E é exatamente isso que a doutrina espírita nos faz, né? Nós não temos nenhum protocolo para dizer se alguém apresenta esse, aquele outro determinado, vamos dizer assim, sintoma, essa pessoa é médium. Isto não é assim. Nós só vamos poder dizer que alguém é médium quando de fato ela detiver conhecimentos básicos e seguros a respeito da doutrina espírita e da sua prática e for testada numa reunião mediúnica séria da maneira correta, e então vermos como a sua faculdade irá se manifestar e em que grau. Fora a experiência prática, não tem como alguém dizer, não, fulano é médium, Beltrano não é. É somente a experiência prática bem realizada, bem conduzida, em bases seguras, que irá dizer se a pessoa tem ou não uma faculdade mediúnica. E justamente então, né, para evitar toda uma série de escolhos e de decepções e de dificuldades, que o ensino e o estudo da teoria sobre a mediunidade é tão importante, né? Porque, como falei antes, todos nós somos médiuns, no entanto, essa faculdade ela existe em graus muito diversos entre as pessoas. Então, pode que alguém esteja ainda num estado, digamos assim, zero de mediunidade, e outra num estado bem mais avançado, fazendo aí uma escala numérica, vamos dizer que se encontra lá nos 50, 60, 90, 100 e aí vai ao infinito, né? Então nós temos diferentes graus de manifestação dessa faculdade, e isso, né, também tem que ser objeto do nosso estudo, da nossa autopercepção, quando, né, participantes de uma reunião prática. E justamente para que a gente tenha essas noções que esse estudo será tão importante, né? Porque quando a gente possui essa faculdade, o conhecimento que o Livro dos Médiuns nos traz, ele nos auxilia a melhor utilizá-las e a desenvolvê-las ao máximo possível, tá, dentro da nossa condição atual. Ele nos ajuda, né, ele nos guia nas nossas observações, ele nos mostra as pedras, né, que a gente pode encontrar nesse caminho, e nos ensina também, né, a como lidar com esse fenômeno e a como lidar com as comunicações com o mundo invisível, né, com os nossos amigos, amores e desafetos desencarnados, né, aqueles que já estão no mundo espiritual. Portanto, né, o público a quem se destina esse estudo, ele não se limita apenas aos médiuns, né, mas a todos aqueles que se interessam por estes fenômenos, e muito especialmente também a todos aqueles que se interessam em observar esses fenômenos, né, porque ele vai evitar que se entre em alguma situação de uma prática leviana envolvendo a mediunidade, e essas práticas em geral trazem bastante consequências consequências inconvenientes, né, para quem se envolve com elas.
Então, tá? O propósito é esse, né? É de conhecimento, de um conhecimento geral, para que a gente possa bem dirigir as nossas faculdades, para que aumente um pouquinho mais o nosso conhecimento, nosso autoconhecimento e a nossa autopercepção, tá? sobre nós mesmos. E também, né, evitar que, sendo possuidores da mediunidade, nós venhamos a usá-la de uma maneira leviana, inconsequente, que será, né, extremamente contraproducente para nós mesmos e para as pessoas com as quais nós venhamos a nos envolver nessa jornada, nesse caminho. Tá? Então, é por aí que a gente vai seguir o nosso trabalho, os nossos vídeos. A participação de vocês é sempre muito bem-vinda nos comentários, nas perguntas, nos contatos. Queremos este ano fazer algumas mudanças na nossa forma de trabalho, que a gente vai ao longo dos nossos próximos contatos esclarecendo para todos, né? Mas a gente quer um trabalho mais dinâmico, né? Vamos fazer aí algumas lives em que a gente vai poder ter a participação de todos e com, né, o devido tempo, com esse projeto todo bem alinhado, a gente vai informar para todos aqui, mas esse ano teremos novidades no nosso canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Então, fica aqui o convite para que a gente para que estejamos juntos, né, nos nossos próximos encontros, analisando aí o nosso livro dos médiuns e ficando já cientes de que começamos, né, com as noções preliminares no nosso próximo vídeo. Aguardo vocês e fiquem muito bem, cuidem-se, a nossa pandemia ainda não acabou por completo. Um grande abraço!